página 21, então hoje em ciências nós vamos usar o livro didático, o grosso, nas páginas 26, 28, 29 e 30, tá? A tia vai mostrar pra vocês. Na página 26 tá falando sobre as plantas, tá? Continuando aquilo que a gente estava estudando na aula anterior de ciências. Então, aqui diz assim, ó. Lúcia viajou por uma semana. Ao voltar para casa, percebeu que a sua planta estava murcha, como a foto ao lado. Olha a foto da planta da Lúcia. O solo dentro do vaso estava seco, sequinho, sem um pinguinho de água, tá? Aí a letra A diz assim, o que pode ter acontecido para a planta da Lúcia murchar? O que vocês acham? O que aconteceu com a planta da Lúcia para ela murchar desse jeito? O que faltou para ela, tá? Depois a B. De que cuidados uma planta precisa para ser saudável? Então, o que a gente precisa fazer para a plantinha crescer forte e saudável, tá? Então, aqui vocês vão escrever com as palavras de vocês coisas que nós temos que fazer para a plantinha crescer forte e saudável, tá bem? Depois, aqui no 4, diz assim, a ilustração a seguir representa um experimento com plantas, observe. Então, a gente tem duas plantas, uma o rapaz tá tapando, ó, tá protegendo do sol, e a outra, a plantinha tá com um solzinho direto ali, tá vendo? E aí diz assim, qual das duas plantas terá dificuldade de sobreviver? E aí tem a planta A e a planta B. Aí vocês vão marcar com X a resposta certa, tá? Qual que vai ter mais dificuldade para sobreviver? A A que vai ficar tapada ou a B que vai ficar no sol, tá? Depois aqui diz assim, complete a frase a seguir. As plantas precisam de espaço, aí vocês vão escrever, para realizar o processo de... Ó, aí vocês vão escrever o que a planta precisa para realizar esse processo, que a gente não sabe o nome aqui. E produzir seu próprio... O que a planta produz? Que é próprio dela, tá? E aí vocês vão escrever, tia, tô com dúvida, não me lembro dessa resposta. Volta lá na partezinha do texto, que lá tem toda a explicaçãozinha, o que a planta precisa, qual é o nome do processo e o que ele forma, tá? A página 27 e a 28 é um experimento, tá? Vocês não precisam fazer. Se vocês tiverem uma planta em casa, sementinha de feijão em casa, um vasinho pequeno e quiserem fazer, podem fazer, mas não são obrigados, tá? Agora a gente vai lá para a página 28. Na página 28 é conteúdo, ó. A 28 e a 29 são conteúdos, tá? Então a tia vai explicar aqui para vocês, ó. As plantas se reproduzem. Então, uma das características dos seres vivos é a sua capacidade de reprodução. O que é reproduzir? É ter filhos, tá? É fazer bebês, ter filhos. Todos os animais conseguem se reproduzir e as plantas também, tá certo? As plantas podem se reproduzir de diversas maneiras, mas a maioria delas tem flores. Então, as plantas se reproduzem a partir das flores, tá? Aqui diz pra nós, ó, que as flores são os órgãos responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Em geral, elas têm pétalas coloridas, são perfumadas e contêm o néctar, que atrai os animais. Então, para elas se reproduzirem, elas precisam atrair os animais, tá? Agora a gente vai ver. O que é o néctar? Néctar é um líquido açucarado produzido pelas flores. O néctar é alimento das borboletas, beija-flores e outros animais, tá? Bom, então diz aqui assim para nós, ó. O miolo das flores existe uma parte feminina e uma parte masculina. Algumas flores têm as duas partes.
A parte masculina produz o grão de pólen. O que é o grão de pólen? Aquele grãozinho amarelo que quando a planta tá florida e a gente bate, principalmente naquelas flores de lírios que tem no supermercado, quando a gente bate, os grãozinhos caem, que parece uns confetezinhos amarelos, tá? Ó, para que a reprodução aconteça, os grãos de pólen devem chegar até a parte feminina da flor. Esse processo é conhecido como polinização e pode ocorrer com auxílio de insetos, morcegos, aves, o vento e a água. Então, o pólen, o grãozinho de pólen, ele tem que chegar até a partezinha feminina da flor. E aí, ele vai precisar de ajuda para isso. Então, aqui, ó, mostra para nós uma borboleta vindo se alimentar do néctar da flor. E quando ela se alimenta do néctar da flor, ela carrega esses grãozinhos de pólen. Aqui, ó, tá mostrando a abelha, ó, todinha cheia de grão de pólen. Essa partezinha amarela aqui que vocês estão vendo, essas coisinhas amarelas, são os grãos de pólen. Então, ela encosta numa flor, fica cheia desse grão de pólen. E aí ela vai para outra flor para se alimentar. E aí ela larga esses grãozinhos de pólen na outra flor. E assim começa a reprodução, a formação de um novo ser, tá? Ó, depois que o grão de pólen chega na parte feminina da flor, ocorre a fecundação, que é a formação do novo indivíduo, tá? Que é a união das estruturas reprodutivas masculina e feminina. Dessa união surge o embrião, que fica dentro da semente. Então, dentro da semente, a gente tem um embrião. O que é o embrião? É a plantinha bem pequenininha, que quando ela estiver pronta para nascer, ela vai nascer, tá? Então, aqui diz assim para nós, ó. A semente resulta da fecundação. Dentro dela está o embrião que originará uma nova planta. Então, se a gente plantar o feijão é uma semente, tá? O grãozinho do feijão é uma semente. Se a gente plantar ele, vai passar um tempinho e vai nascer um pezinho de feijão, que é uma plantinha, uma nova planta. Essa plantinha, ela foi formada a partir desta fecundação, dessa mistura do grão de pólen com a parte feminina da flor, tá? Aqui na página 29 diz assim, ó. A parte feminina da flor desenvolve-se e transforma em fruto, podendo dizer, então, que a partir das flores formam-se os frutos e as sementes, as quais dão origem a novas plantas. Após a fecundação, a flor passa por transformações, as pétalas murcham e caem e a parte feminina da flor se desenvolve, formando o fruto. As sementes ficam protegidas dentro do fruto. Então, aqui tá mostrando para nós, ó. Aqui é uma flor feminina que recebeu o grão de pólen. Aí, ela teve a fecundação para formar um novo indivíduo. Essa partezinha daqui de trás é onde, ó, ela se transforma, ó, no fruto. E essa partezinha aqui da flor vai cair e vai secar. Olha só, é como se ela estivesse grávida, vocês estão vendo? A florzinha tá grávida, se transforma no frutinho. E aí, dentro desse fruto tem as sementes. Aqui é o fruto maduro, que é quando ele amadurece, ele se abre, ele cai do pé, ele se abre e as sementes saem, tá? Então, aqui, ó, é a partezinha da flor, quando a flor engravida, tá? Não é assim que a gente fala, mas é pra gente ter uma ideia de como acontece a fecundação da planta, tá? Que as plantas que têm flor, elas se transformam muitas vezes, não é sempre, em frutos, tá? Tem flores que elas dão semente direto, sem se transformar em fruto. Como, por exemplo, o girassol, tá? O girassol, aquela parte marrom do miolo, bem grandão, ali ficam as sementes. Então, aquela parte ali são várias florzinhas femininas, pequenininhas, que vão sofrer a fecundação e vão se transformar. Mas elas vão se transformar direto em semente. A gente não enxerga o fruto, tá?
Ó, e aqui para nós diz que os frutos eles protegem as sementes e podem ajudar a espalhá-las, porque quando a gente come o fruto, a gente põe fora a semente, né? Alguns frutos se abrem e lançam as sementes no ar, outros são comidos por animais que se alimentam das sementes, eliminam as sementes com as fezes, tá? Então, os animais comem a sementinha, quando eles fazem cocô, a semente sai no cocô, tá? Esse processo é conhecido como dispersão. Então, quando a gente come, por exemplo, uma bergamota, a bergamota tem semente, a gente pega a semente na mão e a gente joga fora. E aí, assim, a gente tá ajudando a sementinha, a plantinha que tá dentro da semente a nascer, tá bem? Bom, aqui embaixo, então, tem uma atividade que diz assim: observar a vida dos animais e plantas é uma inspiração para muitos poetas. Leia o poema O Beija-Flor e depois faça o que se pede. Então, tem um poema aqui que diz assim: o beija-flor bate as asas tão depressa, zumbindo de flor em flor, provando cada sabor, assim que o dia começa. Beija-flor jamais descansa, porque nunca enche a pança. Tá? E aí que tem um beija-flor e uma florzinha. Aí a gente vai lá para a página 29, que tem exercícios, tá? Então diz assim: a frase a seguir é um resumo do poema. Leia com atenção e risque as palavras que não estão de acordo com o poema, tá? A tia não vai esconder de vocês, tá? Vocês estão vendo as palavras que estão riscadinhas, mas vamos tentar fazer juntos, tá certo? Então, diz assim: o poema narra a cena em que um beija-flor está parado ou está voando. Aí vocês vão ter que riscar. Ele tá fazendo o quê? Ele tá voando ou ele tá parado? Se ele tá parado, a gente vai riscar a palavra voando. Se ele tá voando, a gente vai riscar a palavra parado, tá? Depois, em busca de alimento e de descanso. Ele tá procurando alimento ou descanso? Se ele tá procurando alimento, a gente vai riscar a palavra descanso. Se ele tá procurando descanso, a gente vai riscar a palavra alimento, tá? Depois, durante a manhã e a tarde. Ele tá lá no poema. Diz que é de manhã ou que é de tarde? O que que diz lá no poema? Aí vocês vão riscar uma das palavras que não diz no poema, tá bem? Depois, qual o alimento que o beija-flor busca nas flores? Então, o que que é que os animais comem das flores? Ai, tia, não me lembro, tô com dúvida. Volta lá no texto da página anterior, que lá fala pra gente qual é o nome desse alimento, tá? Depois, ao se alimentar, o beija-flor também auxilia na reprodução das plantas, levando pólen de uma flor para outra. Esse processo chama-se... Qual é o nome do processo que acontece quando um inseto, uma ave, um animal leva pólen de uma planta para outra? Tia, não lembro. Tá lá no textinho que a gente acabou de ver, tá? Aí vocês vão preencher aqui, ó. Tá bem? O I e o C cedilha já tem. Depois, no exercício 2, diz assim: a cutia é um roedor. Olha aqui, tá aqui o roedorzinho, a cutia, que se alimenta de frutos e sementes como um pinhão. Após se alimentar, esse animal tem o hábito de enterrar as sementes que sobram, provavelmente para comer depois. No entanto, muitas das sementes enterradas germinam, nascem e dão origem a novas plantas. Sem saber, a cutia planta as árvores que produzem seu alimento. E aí aqui tá pra gente, quem não conhece o pinhão, ó, tá aqui o pinhão. É muito gostoso. O pinhão é a semente do pinheiro do Pará, a árvore comum no sul do Brasil, então mais comum para cá, pro sul, tá? Ele serve de alimento para muitos animais da floresta e para as pessoas que os costumam comê-lo, assado ou cozido. Então, é uma delícia. Quem nunca comeu, pede pro pai e pra mãe comprar para fazer,
tá? É muito bom. Bom, aí aqui tem o exercício A, sobre a cutia e o pinhão. Quando enterra os pinhões, a cutia ajuda a espalhar as sementes da natureza. Esse processo é chamado de, aí a gente vai marcar a resposta certa: fecundação, dispersão ou polinização. Quando a semente é lançada no ambiente para formar um novo indivíduo, como é que a gente chama? Tia, não lembro. Volta lá na página 28 e 29, tá? Depois diz aqui, ó. De que outras formas os animais podem contribuir com a produção das plantas? Cite exemplos. Então, como é que os animais podem ajudar, tá? Lembra que a gente falou da fecundação, da dispersão? Então, tem várias formas que eles podem ajudar, tá? Bom, então essas são as atividades que vocês têm que fazer. Na realidade, exercício mesmo só tem na página 26 e na 30, tá? Depois que vocês terminarem, vocês peçam pro pai e pra mãe tirar foto e mandar pra tia por e-mail, tá? Qualquer dúvida, também peçam pro papai e pra mamãe mandar pra tia, tá certo? Beijinho, até a próxima!